A vida cristã é uma guerra e um dos seus inimigos mais letais, não é, como cristão, pendura o capacete dentro do teu coração. Esse inimigo interno, infernal, é o pecado, que mesmo após o novo nascimento continua a residir em cada crente. E nós, como seguidores de Jesus, recebemos uma missão simples em relação ao pecado: buscar, caçar e destruir. Mate-o, as nossas instruções. Matar os pecados que foram cancelados judicialmente na cruz. Só um homem regenerado pode mortificar o pecado. A palavra antiga para isso é essa mesmo, mortificação. Então, na dinâmica do pecado e da tentação, a santa violência é exigida na batalha contra o pecado, no poder da cruz, da palavra e do Espírito de Cristo que habita em nós. Mas nós temos que entender que o pecado, ele tem 1000 faces, não é? Uma coisa é se opor ao pecado em princípio. Outra é realmente fazer a obra sangrenta, entre aspas, de crucificar padrões específicos de pecado em nossa vida. Às vezes, esses padrões são difíceis de detectar. Eles sempre lutam com unhas e dentes, aumentando a resistência veemente com contramanobras de uma variedade e complexidade que fariam a mente de grandes estrategistas do campo de batalha como Napoleão, a mente deles girar como um turbilhão, não é? Então, as faces mais famosas do pecado um dia foram apelidadas, né, de 7 pecados capitais: orgulho, inveja, ira, preguiça, ganância, gula e luxúria. Essa lista tem muitos séculos e é encontrada com muita frequência na literatura e na cultura pop, não é? Também em manuais de teologia e devocionais. Dante, por exemplo, pesquisou esses pecados em suas viagens pelo inferno e pelo purgatório, na Divina Comédia, né? Chaucer moralizou sobre eles em O Conto do Páraco, e nós podíamos ainda ir para o mais popular ainda, né, com Brad Pitt investigando uma série de assassinatos terríveis com base na lista dos pecados capitais em Seven. Na África, por exemplo, eles sempre falam sobre os 5 grandes: o leão, o elefante, o rinoceronte, o leopardo e o búfalo do Cabo, como os grandes oponentes no meio da savana, né, da floresta. Então, a caça mais difícil de caçar também a pé, não é? São esses animais maiores, e você precisa se inteirar do que eles podem fazer. Agora, as pessoas, ainda bem, né, vão lá só para observar num safari, pelo menos a maioria. Então, os pecados capitais são os 7 grandes, como os 7 animais grandes da África. Os pecados capitais são os 7 grandes entre nossos inimigos morais e espirituais. Eles são os principais agentes secretos para o mundo e a carne e o diabo. Aquele complexo maligno de poderes armados contra as almas. E embora nós possamos reconhecer esses pecados por seus nomes, muitas vezes somos enganados pela sutileza dos seus métodos e das suas manobras, como os super espiões, por exemplo, em filmes como Missão Impossível. Esses pecados, eles são mestres
do disfarce, são hábeis em mascarar sua verdadeira natureza, com charadas de inofensividade, parecendo inofensivos, aceitabilidade ou, quem sabe, diversão. E se nós precisamos de um manual de campo sobre como matar, né, mortificar o pecado, sobre mortificação, também precisamos de dossiês detalhados sobre 7 de nossos inimigos mais perigosos. É assim que alguém que vai lutar faz, não é? Mas por que olhar para essa lista? Alguém pode dizer, afinal, esses pecados nunca são agrupados assim nas Escrituras, e é verdade. Mas você também pode se perguntar sobre alguns dos pecados que não estão na lista, como mentir, como roubar e adultério. Surpreendentemente, mesmo o assassinato não está na lista. Esses pecados não são piores do que a gula e a preguiça. Então, por que esse grupo específico de 7 foi incluído? E de onde veio essa lista, afinal? Não é uma coisa meio católica romana? Então, se nós pensarmos na origem dessa lista, a gente vai ver que é verdade, que os 7 grandes nunca são agrupados na Bíblia dessa forma. Mas isso dificilmente é uma razão para simplesmente nós não os estudarmos. Porque, afinal, as Escrituras nunca usam a palavra trindade. Por exemplo, fornecem uma lista detalhada de disciplinas espirituais ou esboçam em um só lugar as doutrinas da graça. Não. Apesar disso, ainda assim, muitos leitores vão reconhecer o valor instrutivo dessas categorias e estruturas feitas, porque, se usadas corretamente, elas podem ajudar em nosso entendimento preciso das Escrituras. E embora a lista de 7 pecados, reconhecida e conhecida por todos nós, não é, famosa por séculos, reconhecida também pela Igreja Católica Romana, a sua origem, na verdade, remonta ao século IV. Não é? A primeira pessoa a nos dar essa lista foi um monge de tradição oriental chamado Evagrio de Ponto. Então, em seu tratado sobre os 8 pensamentos, Evagrio ele listou 8 pensamentos maus, ou podíamos chamar de demônios, entre aspas, que perseguem e tentam o eremita no deserto. Mesmo o eremita que vai lá para o deserto, se isolar de tudo, esses pensamentos maus, ou demônio, entre aspas, vão lá, estão lá também. E o trabalho de Evagrio é basicamente um catálogo de problemas e tentações enfrentadas pelo monge, cada um seguido por uma longa lista de passagens bíblicas para usar na resistência a esses pecados. O que aconteceu é que, na geração seguinte, um dos alunos dele, de Evagrio, João Cassiano, escreveu mais extensivamente sobre esses 8 pecados e os organizou em categorias de naturais e não naturais. E o que ele queria dizer com isso? Ele quis dizer simplesmente que alguns não podem ser consumados sem ação corporal, como gula e como fornicação, e outros podem ser concluídos sem qualquer ação corporal, como o orgulho e a vanglória, e mostrando como um pecado alimenta o outro. Ele organizou isso melhor, mas foi Gregório, o Grande, aclamado por João Calvino, por exemplo, como o último bispo de Roma, que condensou
a lista em 7, né, em um tratado importante sobre isso, sobre o pecado, no final do século VI. Então nós podemos pensar no valor da lista, os vários nomes e modelos para compreender a lista de 7 pecados capitais, né, chamados assim, fornece uma visão sobre o seu valor. E a designação mais comum, é claro, é aquela que nós estamos usando, pecados capitais. Em um nível, nós podemos concordar que esses pecados são mortais, porque a Escritura ensina claramente que o salário do pecado é a morte, como está em Romanos 6:23. Mas isso é verdade para todos os pecados, não apenas para os 7 que constam na lista. Na teologia católico romana, um pecado mortal, entre aspas, é um pecado que destrói o princípio da graça no coração, em contraste com um pecado venial que apenas fere e enfraquece a graça, mas não a destrói. Não é? É óbvio que isso está totalmente errado, porque todos os pecados em sua natureza são mortais, não apenas uma lista selecionada. Mas mais importante do que isso, a doutrina católica romana compreende mal a natureza da graça. Infelizmente, muito das igrejas evangélicas pensam exatamente igual, cometem o mesmo erro teológico, não é? O mesmo desvio da verdade, porque a Escritura ensina que nós somos regenerados de uma semente incorruptível, ou seja, imortal, não apenas por um princípio de graça que foi implantado no coração, mas a própria graça soberana nos recriou, né, nos fez nascer de novo com uma semente imortal, e pela habitação do Espírito de Deus em nós é operada todas as coisas que Cristo comprou para nós na cruz, infalivelmente, de tal maneira que aqueles que Deus antes conheceu, Ele predestinou, os que predestinou, Ele chamou, os que Ele chamou, Ele justificou, os que Ele justificou, Ele glorificou. Então, uma vez que o Espírito Santo habite nos crentes, Ele nunca os deixará ou abandonará, mesmo que Ele possa ser entristecido, e não é? Então, aquele que começou a boa obra a terminará, diz o apóstolo Paulo. E nós podemos, no entanto, chamar esses pecados de mortais, entre aspas, pois como um teólogo escreveu, estes 7 são mortais no sentido de que são disposições pecaminosas que, se tivessem liberdade de ação, tomariam conta de nossas vidas, espírito, alma e corpo, e nos conduziriam mais e mais ao longo do caminho da destruição, como Mateus 7,13 diz. E só a graça soberana realmente que contém isso. Mas eu acho ainda mais útil uma designação mais antiga para a lista desses 7 pecados, os pecados capitais, porque capital vem da palavra latina para cabeça, caput, que significa fonte, como a cabeceira de um rio, a nascente do rio. Esses pecados foram considerados pecados capitais, não porque eram piores, mas porque eram pecados que dão origem a todos os outros. São fontes das quais todo comportamento pecaminoso finalmente brota. E nós podemos chamar então de as 7 raízes do pecado. Então, assim, Cassiano o chamou de vícios principais, enquanto Gregório o Grande os imaginava como capitães militares comandando exércitos inteiros de pecados. Os escritores da Idade Média, frequentemente, eles comparavam esses pecados a uma árvore com sua rede de raízes e galhos. Então, enquanto o orgulho era a raiz e o tronco, os vícios da vanglória, inveja, ira, preguiça, avareza, gula, luxúria eram os ramos principais, dos quais cresceram muitos outros ramos, cada um produzindo uma colheita de frutos fatais, de pecados. Então os 7 estão conduzindo a novos pecados, criando novos pecados que se aninham profundamente
em nossos corações e geram ninhadas inteiras de mais pecados. Então, os 7 pecados devem ser vistos não apenas como pecados capitais, mas também, para entendermos melhor, como hábitos profundamente arraigados e formadores de caráter do coração. E esse insight é captado pela linguagem, eu diria, da virtude e do vício. Virtudes são excelências de caráter, hábitos ou disposições de caráter que nos ajudam a viver bem como seres humanos criados à imagem de Deus. Da mesma forma, os vícios são hábitos corruptores e destrutivos. Eles minam tanto toda a bondade de caráter quanto o nosso viver e agir bem. Então, assim como o torno de uma garagem, né, o torno de uma oficina tem a capacidade de prender um objeto com força, com suas garras mecânicas, os 7 vícios seguram tenazmente os seres humanos em suas mãos. Esses vícios, eles devem ser distinguidos da pecaminosidade de um lado e dos atos pecaminosos de outro. Porque os vícios dizem respeito a padrões profundamente enraizados em nosso caráter, padrões mais amplos do que um único ato, não é? Mas mais restritos do que a nossa condição pecaminosa em geral. Ou seja, uma explosão de raiva, não é, em nós, uma explosão de raiva não significa em si que a ira é o seu vício. Mas se você é tão hábil em soltar palavras hostis quanto um cowboy era capaz de atirar, quanto o Indiana Jones em usar o seu chicote, então a ira é uma placa com o nome na porta do teu coração. Vícios não acontecem da noite para o dia. Em vez disso, eles são gradualmente internalizados e se tornam firmes e estabilizados ao longo de anos de formação. Eles são, portanto, pecados habituais, são padrões profundamente entrelaçados na estrutura da sua disposição e do seu temperamento. Então, como as correntes, eles são forjados por nossas próprias escolhas e ações. Um elo da corrente cruel, né? Um elo cruel de cada vez. Eles nos cercam, nos pesam e nos seguem por toda parte. Portanto, essa lista de vícios também pode ter valor de diagnóstico. Não é? Estudar, por exemplo, os 7 pecados pode nos ajudar a reconhecer e identificar redes de pecado em nossa vida e descobrir camadas de pecado que antes nós desconhecíamos. Não é? Como todos os pecados, esses 7, eles sempre surgem, não é, de nossas tentativas confusas de garantir a felicidade longe de Deus. Agostinho, não é, talvez a mente mais brilhante, junto com Jonathan Edwards, da história da igreja, Agostinho escreveu sobre a beleza falsa e sombria com a qual até o vício nos seduz, já que ele diz, até no vício se esconde uma beleza falsa. E Agostinho inclui nisso numerosos exemplos de como em todos os nossos vícios ou imitamos ou buscamos coisas boas que realmente só podem ser encontradas em Deus. Então ele diz, uma alma que se afasta de ti, falando para Deus, né? Uma alma que se afasta de ti, Deus,
portanto cai na fornicação quando busca longe de ti o que nunca pode encontrar na forma pura e límpida, exceto retornando para ti. E Agostinho continua dizendo: todos os que se afastam e se colocam contra ti te imitam, mas de forma perversa. Então, cada um de nossos pecados, em outras palavras, é um caso de amor mal direcionado e desordenado. Essa perspectiva foi desenvolvida por pensadores posteriores a Agostinho, como Tomás de Aquino e Dante, mas também é uma janela para a categoria bíblica de idolatria, pois os ídolos nas Escrituras não são meramente ou principalmente imagens de madeira e pedra, mas os ídolos são substitutos para o próprio Deus, amantes que perseguimos, corações adúlteros quando abandonamos nosso amante divino. É por isso que os profetas falam tanto sobre a idolatria como adultério. É por isso que o profeta Jeremias relaciona idolatria assim várias vezes com o adultério e repreende o povo de Deus a buscar satisfação em deuses menores. Ele, por exemplo, diz assim: ficai estarrecidos, ó céus, com isso. Fique chocado, fique totalmente desolado, declara o Senhor, porque o meu povo cometeu 2 males. Eles me abandonaram, a fonte de águas vivas, e eles cavaram cisternas para si, cisternas rotas que não retêm as águas. Jeremias 2, né, de 12 a 13. Então, ver o pecado mais claramente como uma tentativa tola e fatal de encontrar satisfação à parte de Deus deveria provocar tristeza e esperança em nossos corações. Tristeza quando nós percebemos que nossos pecados não são meros pecadilhos, mas ofensas graves contra o amante de nossas almas. Mas também esperança quando vemos que a sede que procuramos matar em cisternas rotas é, na verdade, um anseio que só Deus pode satisfazer em nossas vidas. C.S. Lewis, em uma das suas cartas, ele compara nossos pecados a um cachorro cujo dono leva para passear com uma coleira, e o cão vai para o lado oposto do seu dono e ele é detido pela coleira. Seu dono sabe que o cachorro está preso, então ele tenta puxá-lo de volta para levá-lo para frente, para a direção correta. O cachorro quer o mesmo que seu dono. Ele quer andar para frente do ponto de vista dele, não é? Da perspectiva dele, do cão. Mas ele está tentando fazer isso de uma forma que simplesmente não funciona e não vai levar eles para o lugar certo. Então isso também acontece conosco. O desejo que está na raiz de todo o meu mal, diz C.S. Lewis, é o desejo de felicidade completa e estática. E é exatamente para isso que Deus nos criou, para a felicidade completa. Mas ele sabe, C.S. Lewis diz, ele sabe, e eu não, como isso pode ser real e permanentemente alcançado. Ele sabe que muitas das minhas tentativas pessoais de alcançá-la estão, na verdade, me colocando cada vez mais longe dessa desfrute, dessa alegria, ou seja, estão me colocando cada vez mais longe Deus do meu alcance. Portanto, estão me colocando mais longe da felicidade e do deleite que eu anseio. Então, nós podemos nos livrar, assim, da velha suspeita obsessiva que sempre quer levantar sua cabeça em cada tentação de que há algo mais do que Deus,
que há algum tipo de deleite que ele não aprecia, não é? Ou apenas escolhe proibir, mas que seria real alegria se ao menos nos fosse permitido obter e desfrutar. Então a coisa simplesmente não está lá. A alegria, o gozo, a paz, o descanso, o deleite não está lá onde nós imaginamos. Tudo o que desejamos é o que Deus está tentando nos dar o mais rápido. Ou então uma falsa imagem do que Ele está tentando nos dar. Uma falsa imagem que não nos atrairia por um momento se nós víssemos a verdadeira coisa. Então Deus sabe, Ele sabe o que queremos, mesmo em nossos atos mais vis. Ele sabe o que realmente traria descanso e deleite para o nosso coração. Então, Deus acumulou bens reais para que desejemos. O problema é que nós podemos errar agarrando-os em formas gananciosas e mal direcionadas. Então, a verdade é que o mal não é uma coisa real como Deus é real. O mal é simplesmente algo bom estragado. E é por isso que eu digo que pode haver bem sem mal, mas não pode haver mal sem bem. Você sabe o que os biólogos querem dizer com parasita, não é? É um animal ou uma planta, né, que vive de outro animal ou de outra planta. O mal é um parasita. Ele só existe porque o bem existe para estragar e confundir. Então, pecados capitais, vícios brilhantes, amores desordenados, idolatria, todas essas coisas. Nós voltaremos em outros vídeos a essas categorias, não é? Ao examinarmos, por exemplo, essas 7 espécies de pecado com mais detalhes. Mas como a ideia de assumir esses pecados pode fazer com que você se sinta como um paciente esperando para ver um oncologista, ou, por exemplo, no Senhor dos Anéis você pode parecer o Frodo nos limites de Mordor, onde só escuridão e dor está à frente. Então uma palavra de encorajamento pode ser necessária, né, antes de continuarmos falando sobre isso em outros vídeos. O grande remédio soberano para almas, entre aspas, né, doentes de pecado, né, do pecado, de acordo com os reformadores, os puritanos e seus herdeiros, não é? Aqueles capturados pelo sola scriptura, é minha convicção que a única maneira de desmantelar os vícios e mortificar o pecado é com uma forte dose de justificação somente pela fé e o ministério transformador do Espírito Santo, que nos transforma ao nos mostrar as belezas de Cristo, a glória de Deus na face de Cristo, e ao ver essa beleza e nos deleitarmos nela, nós somos transformados de um grau de glória para outro. John Owen, por exemplo, cuja trilogia de livros sobre mortificação, tentação e pecado interior são talvez as obras mais profundas a respeito disso, ele diz: mortificação por força própria, realizada por meios de capacidades naturais, fundamentados em justiça própria, é a alma e a substância de toda a religião falsa no mundo, de todo o legalismo no meio cristão também. Infelizmente, esse é apenas o tipo de conselho moral dado por muitos conselheiros vivos e mortos, né, lendo livros, ou conselheiros vivos, uma prescrição de terapia
cognitiva, modificação de comportamento ou práticas religiosas que podem resultar em problemas superficiais aparentemente mudados, mas essencialmente nos deixam sozinhos, com o coração intocado pelo amor de Cristo e pela graça do Espírito. Mas a Escritura, o Sola Scriptura, prescreve uma maneira não só melhor, mas a única maneira realmente com qual nós somos vencedores. Então, se você foi ressuscitado com Cristo, Paulo diz, busca as coisas que são de cima, onde Cristo está sentado à destra de Deus. Concentre-se nas coisas que são de cima, não nas que são da terra, porque você morreu e a sua vida está escondida com Cristo em Deus. Então, quando Cristo, que é a sua vida, aparecer, você também aparecerá com Ele na glória. E aí Paulo diz que como resultado disso, ele diz, portanto, mate o que há de terreno em você. Em Colossenses 3, a partir do verso 1. Então, se o Espírito daquele, a Bíblia continua dizendo para nós, que ressuscitou Jesus dos mortos, habita em vocês, aquele que ressuscitou Cristo Jesus dos mortos também dará vida aos seus corpos mortais por meio do Espírito que habita em vocês. Portanto, é dito para nós, irmãos, somos devedores não da carne, para vivermos segundo a carne. Pois se você viver de acordo com a carne, você morrerá. Mas se pelo Espírito você matar as obras do corpo, então você viverá. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Em Romanos 8, a partir do verso 11. Então, matar o pecado não é simplesmente uma questão de exercer maior força de vontade e seguir alguns passos. Não é menos do que uma tremenda força operando em nós, é claro, mas é muito mais, não é? Pois a única maneira eficaz de mortificar o pecado é recorrer aos recursos que já são nossos por meio da nossa união com Cristo em sua morte e ressurreição. Então, já, não é, com a segurança confiante da graça de Deus abaixo de nós, graça que começou e vai terminar a sua obra. Então, a sólida esperança de glória que está diante de nós, com toda certeza, e o poder do seu Espírito, do Espírito de Deus dentro de nós, nós podemos entrar nessa batalha. Não alcançaremos a perfeição enquanto estivermos neste mundo, mas não precisamos, não é? Pois a obediência de Cristo já é nossa, nós já temos uma obediência perfeita, não é? A guerra já foi vencida, não é? O brado de está consumado já foi dito em João 19:30. Isso significa que nós podemos lutar com confiança, sabendo que já fomos aceitos em Cristo e um dia seremos totalmente conformados à sua imagem gloriosa de uma vez por todas. Isso significa que a mudança real agora é possível, mesmo enquanto a batalha continua, não é? Porque é isso que o Espírito Santo faz quando nos leva a contemplar a glória de Deus na face de Cristo. Ele nos muda de um grau de glória para outro na semelhança com Cristo. Portanto, querido, coloque a fé em ação em Cristo para matar, mortificar o seu pecado. O seu sangue, o sangue de Cristo é o grande remédio soberano para as almas enfermas ou doentes do pecado. Então, viva nisso e você morrerá como um conquistador. E a Bíblia diz que todos os filhos de Deus, nascidos de Deus, que são guiados pelo Espírito, vivem assim. E você vai pela
pela boa providência de Deus, viver para ver sua luxúria e toda a concupiscência morta debaixo dos seus pés. Nós só podemos mortificar pecados porque eles foram cancelados na cruz judicialmente. Nenhum homem natural pode mortificar seus pecados. Mas como nossos pecados foram cancelados na cruz e nós fomos justificados e nascemos de novo e o Espírito Santo habita em nós, agora nós podemos nos levantar e mortificar os nossos pecados. E é isso que queremos. Porque quanto mais contemplamos Cristo, mais queremos ser como Ele. E quanto mais contemplamos Cristo, mais o Espírito Santo nos leva a ser como Ele. Então, em outros momentos, em outros vídeos, nós queremos olhar para esses pecados. E que Deus nos dê sabedoria para vivermos assim, para a sua glória. Amém, querido? Amém. Até a próxima.